Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos embarcar numa jornada fascinante através do tempo para descobrir como a Bíblia Sagrada, o livro mais lido e traduzido do mundo, foi escrita. É uma história cheia de detalhes incríveis, que abrange continentes, impérios e milênios. Estão prontos para desvendar este mistério? Então vamos começar. Antes mesmo de uma única palavra ser escrita, as histórias que formariam a Bíblia começaram a sua jornada de uma forma muito mais antiga e pessoal, através da tradição oral. Imaginem noites ao redor de fogueiras, onde anciãos contavam aos mais jovens as histórias dos seus antepassados, as leis do seu povo e as promessas do seu Deus. Estas narrativas sobre a criação, os patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó e a libertação do Egito eram memorizadas e passadas de geração em geração. A precisão era crucial. Cada palavra, cada detalhe era guardado como um tesouro sagrado, garantindo que a mensagem original se mantivesse intacta ao longo dos séculos. A tradição oral não era apenas uma forma de contar histórias, era o alicerce vivo da identidade e da fé de um povo. Com o desenvolvimento da escrita, estas tradições orais começaram a ser registradas. Mas em que é que eles escreviam? Não havia papel ou computadores. Claro, os primeiros escribas usaram materiais que a natureza lhes oferecia. Um dos mais importantes foi o papiro, uma planta que crescia abundantemente nas margens do rio Nilo. No Egito, as hastes da planta eram cortadas em tiras finas, prensadas e secas, para formar folhas de escrita. Era um material leve, mas frágil. Manuscritos de papiro precisavam de ser manuseados com extremo cuidado e armazenados em locais secos, como cavernas ou potes de barro, para evitar que se deteriorassem. Muitos dos fragmentos mais antigos que temos da Bíblia foram encontrados em papiro. Outro material fundamental foi o pergaminho. Diferente do papiro, que é de origem vegetal, o pergaminho é feito de pele de animal, geralmente de ovelha, cabra ou bezerro. O processo de fabrico era complexo. A pele era limpa, esticada numa moldura e raspada até ficar fina e lisa, pronta para a escrita. O pergaminho era muito mais durável e resistente que o papiro, permitindo que os textos fossem preservados por muito mais tempo. Podia até ser raspado para corrigir erros ou ser reutilizado, criando o que chamamos de palimpsesto. A sua robustez fez dele um material preferido para documentos importantes e cópias de luxo das escrituras. Agora, vamos falar sobre quem escreveu a Bíblia. Não foi uma única pessoa, mas sim uma coleção de escritos de cerca de 40 autores diferentes, ao longo de um período impressionante de aproximadamente 1500 anos. E esses autores vinham de todas as esferas da vida. Temos Moisés, um líder e legislador educado na corte do faraó. Temos o rei Davi, um pastor que se tornou rei e poeta, escrevendo muitos dos salmos. O seu filho, o rei Salomão, conhecido pela sua sabedoria, contribuiu com Provérbios e Eclesiastes. Temos profetas como Isaías e Jeremias, que eram mensageiros de Deus para o povo. E no Novo Testamento, temos pescadores como Pedro e João, um médico chamado Lucas e Paulo, um fariseu erudito que se tornou o maior missionário cristão. Esta diversidade de autores é uma das características mais extraordinárias da Bíblia. A Bíblia está dividida em duas grandes sequências, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento, que conta a história desde a criação até cerca de 400 anos antes de Cristo, foi escrito quase inteiramente em hebraico, a língua do antigo povo de Israel. O hebraico antigo
é uma língua semítica fascinante, escrita da direita para a esquerda e originalmente composta apenas por consoantes. Pequenas porções do Antigo Testamento, como partes dos livros de Daniel e Esdras, foram escritas em aramaico, uma língua aparentada que se tornou a língua comum na região durante o Império Persa, séculos mais tarde. Com a vinda de Jesus Cristo, surge o Novo Testamento. Esta segunda parte da Bíblia foi escrita num período muito mais curto, aproximadamente entre os anos 50 e 100 depois de Cristo. A língua escolhida para o Novo Testamento não foi o hebraico ou o aramaico, mas sim o grego koiné. Koiné significa comum. Era a língua internacional da época, falada em todo o Império Romano, graças às conquistas de Alexandre o Grande. Escrever em grego permitiu que a mensagem do Evangelho se espalhasse rapidamente para além das fronteiras da Judeia, alcançando tanto judeus como não-judeias por todo o mundo conhecido. Então, como é que todos estes livros, escritos por pessoas diferentes, em épocas e línguas distintas, se tornaram numa única coleção, a Bíblia que conhecemos hoje? Este processo é conhecido como canonização. Para o Antigo Testamento, a comunidade judaica, ao longo de séculos, reconheceu um conjunto de escritos como divinamente inspirados e autoritativos. Este processo foi largamente concluído por volta do século II a.C., embora o debate sobre alguns livros tenha continuado. Para o Novo Testamento, a Igreja Cristã primitiva usou critérios específicos para decidir quais livros deveriam ser incluídos. Eles perguntavam: o livro foi escrito por um apóstolo ou por alguém próximo a um apóstolo? O seu ensino estava de acordo com o que era universalmente aceite nas igrejas? O livro mostrava evidências de inspiração divina e transformava a vida das pessoas através de muita oração, debate e consenso ao longo de vários concílios da Igreja. Como o Concílio de Cartago no final do século IV, a lista dos 27 livros do Novo Testamento foi formalmente reconhecida. Não se tratou de uma votação para criar a Bíblia, mas sim de um reconhecimento dos livros que a Igreja já usava e considerava sagrados. E a história não para por aí. Após a compilação, a Bíblia precisava de ser copiada à mão. Um trabalho meticuloso, feito por escribas dedicados, que passavam as suas vidas a garantir a precisão de cada letra. Com a invenção da prensa de Gutenberg no século XV, a Bíblia pôde ser produzida em massa, tornando-se acessível a um público muito mais vasto e impulsionando a Reforma Protestante. Hoje, graças ao trabalho incansável de tradutores ao longo dos séculos, a Bíblia está disponível em milhares de línguas, continuando a sua jornada de influenciar vidas e culturas em todo o mundo. A história da escrita da Bíblia é, em si, um testemunho da sua resistência e do seu poder. De histórias contadas à volta de uma fogueira, a rolos de papiro e pergaminho, passando por manuscritos medievais e chegando às aplicações no nosso telemóvel. Esta coleção de textos atravessou milênios para chegar até nós. É uma biblioteca divina, escrita por mãos humanas, que continua a fascinar, inspirar e transformar. Espero que tenham gostado desta viagem pela história da Bíblia. É um tema vasto e incrivelmente rico. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, partilhar com os amigos e subscrever o canal para não perderem os próximos conteúdos. Deixem nos comentários o que mais vos surpreendeu nesta história. Muito obrigado por assistirem e até a próxima.